Rapaziada, Neymar se apresentando na seleção brasileira sob grande festa dos torcedores paraenses. Será que vai jogar? Treinou normalmente. Antony desconvocado da seleção. Fernando Diniz totalmente deslumbrado com a seleção brasileira. E Neymar falou tudo sobre a passagem dele no PSG e de Messi, galera. Solta as notícias, Tiba! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, solta a voz Tiba, o botãozinho vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais. E o odiado Neymar, não é, por grande parte da imprensa, não é, que diz que o brasileiro não gosta de Neymar. É bem diferente as imagens que a gente vê quando Neymar chega na cidade de Belém do Pará, uma grande festa realmente dos torcedores. E realmente foi uma grande festa, não é, dos torcedores do Pará, não é, lá em Belém. E uma torcida realmente bastante ansiosa para ver a seleção brasileira. E a gente viu no tratamento, abraçou a seleção, Neymar foi recebido com festa, os outros jogadores, Richarlison inclusive, na porta do hotel recebendo vários torcedores, tirando foto com todos. E a seleção brasileira vai jogar na cidade de Belém depois de 12 anos. Vai pegar a seleção da Bolívia, não é, na sexta-feira. E a gente vai transmitir aqui, se Deus quiser, Brasil e Bolívia. Então, há 12 anos que a seleção brasileira não pisava, não é, em Belém do Pará, no estado do Pará. E depois da reforma do Mangueirão, que ficou realmente muito bonito o estádio, a seleção brasileira no aeroporto passou direto. Os torcedores não conseguiram fazer realmente fotos com os jogadores, mas na chegada do hotel, vários torcedores que estavam de prontidão conseguiram, crianças inclusive. E torcedores ficaram aglomerados até as 4 horas da manhã de segunda para terça-feira. Conseguiram algumas fotos, o pessoal gritava: Neymar, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ele passou rapidamente e fez algumas fotos atrás das grades, mas realmente quem roubou a cena foi o Richarlison, não é, que atendeu os torcedores com muita paciência, tirou foto praticamente com todos que estavam ali na frente do hotel da seleção brasileira. E vocês podem até perceber os garotos saindo eufóricos. Ele deu ali uns 100 autógrafos, mais ou menos, o Richarlison. Ele ficou uns 10 minutos na grade de proteção. Pode ser estranho para torcedores lá do sul-sudeste que realmente recebem mais a seleção. A seleção é mais assídua, não é? Dentro da região sul-sudeste. Mas o pessoal que é do norte-nordeste, realmente, é raro a seleção brasileira vir para a nossa região. Eu sou do Nordeste também, então quando vem realmente a festa é muito grande. Você ter a opção de ver de perto Casemiro, Rodrigo, Neymar, Richarlison, realmente é um impacto muito grande. E os ingressos para esse jogo da seleção brasileira praticamente esgotados. Só tinha arquibancadas B, né, da letra B, em valores que variavam de 200 a 250 reais. Tem inclusive ingressos mais caros. E a última vez que a seleção brasileira jogou em Belém foi em 2011, no Super Clássico das Américas, que nem era a seleção principal, eram jogadores que jogavam dentro do Brasil, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Lucas Moura, não eram jogadores do mundo todo, não é? E o Brasil ganhou de 2-0 da Argentina, esse Super Clássico das Américas. E na noite, não é, dessa terça-feira, o Brasil fez o primeiro treino com bola. Inclusive o Fernando Diniz ficou impressionado, não é, com a categoria de Neymar. Neymar treinando com o Bruno Guimarães, com outros jogadores também, brincando com o Richarlison, inclusive. Ele parece totalmente recuperado das lesões. A gente já trouxe aqui vídeos no nosso canal, né, falando sobre a reclamação de Jorge Jesus, dizendo que ele ainda não estava recuperado. Quiçá ele fosse disputar um jogo da seleção brasileira nas eliminatórias, mas pelo que a gente está vendo, realmente, trabalho com bola, ele está totalmente recuperado. Só apareceu com uma atadura na mão direita, não é, no punho direito. Não sabemos o que aconteceu, não sei se foi jogando Counter-Strike, já que o Neymar é gamer também, né? E houve substituição na seleção brasileira, né? O Lucas Perry foi convocado para a seleção no lugar do goleiro Bento, não é, do Atlético Paranaense. Ele realmente é o grande destaque do Botafogo, o grande destaque deste campeonato brasileiro. Para mim é o melhor goleiro do campeonato. E Neymar não atua pela seleção brasileira desde a eliminação do Brasil para a Croácia e não disputa um jogo oficial desde quando se machucou no PSG na partida contra o Lille em fevereiro desse ano. Inclusive chamou a atenção, né, o Fernando Diniz, se apresentou à seleção brasileira, fez barba, fez cabelo, fez bigode, apareceu com um terninho, inclusive, bem diferente, né, daquele Fernando Diniz, que é treinador do Fluminense, com barba a fazer, cabelo assanhado, todo mal amanhado. Enfim, o pessoal tava até comparando, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem o Fernando Diniz com o Náufrago, não é? O personagem de Tom Hanks, né?
no filme O Náufrago, ele que tinha o seu companheiro Wilson, disseram: ó, Fernando Diniz treinando o Fluminense é um náufrago. Quando vai para a seleção brasileira, futebol raiz Fernando Diniz, futebol Nutella com Fernando Diniz da seleção brasileira. E fica a expectativa de como será esse trabalho de Fernando Diniz. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês permanecem com o Fernando Diniz até a Copa de 2026 ou ainda insiste na chegada de Carlo Ancelotti, que o presidente da CBF garantiu, mas o treinador italiano até agora não se manifestou? E fica a expectativa da seleção que vai ser escalada por Fernando Diniz. Eu posso até colocar aqui o meu palpite. Eu creio que ele vai de Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos na zaga pelo lado direito ou esquerdo. Ali eu creio que ele tem Gabriel Magalhães, Ibanhas e Nino, não é, do Fluminense. Eu creio que ele vai de Gabriel Magalhães. E na ala esquerda ele tem Caio Henrique e Renan Lodi. Eu acho que ele vai de Caio Henrique. Inclusive foi ele, não é, que lançou Casemiro. Bruno Guimarães, eu acho que ele vai escolher Bruno Guimarães. Joelton foi titular, não é, com o Ramon Menezes, fez gol com a camisa da seleção brasileira. Mas eu acho que ele vai de Casemiro, Bruno Guimarães. E ali no ataque fica a dúvida se ele coloca Rafael Veiga no meio, Neymar, Rodrigo e Richarlison. Ou ele coloca Neymar de 10, jogando centralizado, e ele coloca Richarlison, né, de centroavante, Rodrigo, Gabriel Jesus aberto nas pontas, ou Rafinha. Queria saber a opinião de vocês. Com que seleção brasileira vocês iriam? Então é um trabalho que Diniz começa agora. Vamos ver se ele consegue dar padrão de jogo, não é, nesse um ano que ele tem de interino. Chega aí, não é, com o know-how de apenas estar jogando bonito, não é, já que ele tinha poucos títulos na carreira, não é? Título de terceira divisão do Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Carioca esse ano e chega agora à final da Copa Libertadores. E vamos ver se ele consegue conquistar ou não essa Libertadores e dar no padrão de jogo a seleção brasileira. Agora, né, meus amigos, um assunto delicado, né? Esse corte do jogador Antony do Manchester United, né? Supostamente ter agredido. Veio à tona, né, novas revelações, né, de violência doméstica, inclusive com depoimentos à polícia, vazou, né, algumas fotos. A CBF, não é, para não se complicar, acabou desconvocando o jogador, disse que era para preservar ele e também preservar a seleção brasileira. Eu creio que a seleção fez correta, a CBF, já que o jogador ele vai ter tempo de se defender. Se ele for culpado realmente de tudo que ela está falando, ela tem que provar, não é? Realmente ele vai se complicar bastante, viu? Não é inadmissível acontecer isso em pleno século XXI, não é? Agora, caso ele seja inocente, a gente não pode julgar ninguém. Quem deve julgar, a polícia prepara todo o inquérito e entrega à justiça. A justiça vai julgar o jogador. Então fiquemos atentos, né? Já que a CBF tomou essa decisão, desconvocou o Antony e convocou Gabriel Jesus, o cara que não faz gols com a camisa da seleção brasileira, joga bem, né, nos times, fez um golaço contra a equipe do Manchester United nesse final de semana, na vitória do Arsenal por 3-1, mas o Gabriel Jesus com a camisa da seleção brasileira não sabe o caminho do gol, infelizmente. 2 Copas disputadas, nenhum gol marcado. Eu, sendo Fernando Diniz, eu retirava o Vitor Roque da seleção pré-olímpica e chamaria ele para a seleção principal, para o lugar de Antony. O jogador Antony se defendeu, dizendo que nunca chegou às vias de fato com a ex-namorada, que tinham sim discussões, mas nunca de haver violência contra a companheira. Agora, o jogador permaneceu jogando na equipe do Manchester United, né? Essas acusações dela que vieram desde o mês de junho desse ano, de 2023, bem diferente do que o Manchester United fez com o jogador Greenwood, né? Foi afastado realmente, e ela que inclusive entrou na justiça inglesa para provar que realmente a teria supostamente agredido. Vamos esperar aí o final das investigações. O Antony é um jogador importante, mas realmente, se ele cometeu essas coisas, tem que ser punido, né? Mas não sou eu que julgo, é a lei, meus amigos. Enquanto não se resolve essa questão de Antony, ele vai ficar assim longe da seleção brasileira. E o Neymar, que deu entrevista, né, ao Esporte Espetacular este último domingo, no dia 3 de agosto, e falou sobre alguns assuntos, inclusive do PSG. Eu coloquei aqui na nossa capa. Mas antes dele falar do PSG, ele falou sobre o maior desejo dele, que realmente é a conquista da Copa do Mundo. Abre aspas para Neymar. Cara, espero obviamente que um dia eu possa conquistar o meu maior sonho, que é conquistar a Copa do Mundo. Isso é óbvio, mas às vezes isso não acontece. A gente tem um cara no Brasil que é um ídolo máximo, um dos maiores nomes da história do país, do Brasil,
que é o Zico, e ele não tem uma Copa do Mundo. Isso não justifica a qualidade e o dom que ele teve. Isso cabe da mesma forma comigo. Olha aí, teve pessoas que interpretaram essa fala de Neymar como se ele já estivesse dando uma desculpa caso não conquiste uma Copa do Mundo e dizer que a vida dele como futebolista foi um fracasso, ele não conquistou uma Copa do Mundo. Então ele fez esse comparativo, não é, com a vida de Zico. Outra questão que Neymar deixou claro foi a preferência dele por Fernando Diniz da seleção brasileira. Abre aspas para Neymar. Na minha ideia, o cara ideal hoje para a seleção era o Diniz. Eu escancaro porque é um P-treinador. Reticências. O jeito dele com a seleção brasileira iria muito bem. Agora, como o Neymar teve também privilégios com Tite, não é? Também com Dunga, quando era treinador da seleção, com o Filipão. Então, eu creio que essa interpretação que a gente pode colocar é que Neymar terá também várias regalias com Fernando Diniz. Ele também citou 2 jogadores importantes da seleção brasileira. Abre aspas para Neymar. Vini e Rodrigo são 2 jogadores de muita qualidade. 2 craques que tenho certeza vão assumir esse papel de protagonista. Na minha opinião, já são, porque ele já tem esse nome para isso, independentemente de eu estar lá ou não para isso. Nunca fui um cara egoísta, muito pelo contrário. Quanto mais protagonistas você tem no seu time, melhor o seu time é. Eu fico contente de eles estarem chegando a esse patamar, já estarem nesse patamar e ajudarem a seleção brasileira, que é muito importante. São 2 meninos que eu gosto muito. Vini e Rodrigo são 2 amigos que eu tenho. Converso muito com os 2, espero poder ajudar. Todos ali me conhecem, sabem do meu caráter, sabem a pessoa que eu sou fora dos gramados e dentro dos gramados também. Olha aí as palavras de Neymar. Aí nesse caso ele falou agora de Lionel Messi, não é, sobre a conquista da Copa do Mundo e as pressões do PSG. Abre aspas para Neymar. Fiquei muito feliz pelo ano que ele fez, Lionel Messi, mas ao mesmo tempo muito triste, porque ele viveu os 2 lados da moeda. Foi ao céu com a seleção da Argentina, ganhou tudo nos últimos anos com o Paris e viveu um inferno. Nós vivemos tanto ele quanto eu. Olha aí, galera, será que é para isso tudo, meus amigos? Será que realmente eles viveram essa palavra que ele falou dentro do Paris Saint-Germain? Eu falo assim porque senão a nossa plataforma ela tira o alcance do nosso vídeo. É importante a gente deixar claro. Mas eu creio que foi depois da ida, inclusive de Messi, para a equipe do PSG. O Messi realmente grande amigo de Neymar. E isso eu creio que deu ciumeiras em Mbappé. Mbappé realmente era o centro das atenções, das brincadeiras de Neymar. Vocês podem pegar aí na internet várias brincadeiras entre eles. Depois que o Messi chegou, eu creio que ele se sentiu desprestigiado da atenção de Neymar. Então ficou com aquele ciúminho, não é? E esse ciúme aí perdurou por muito tempo de Mbappé para com a amizade de Messi e Neymar. Olha, galera, isso existe sim no mundo do futebol também. Isso existe na nossa vida cotidiana, quanto mais no futebol. E ele continuou aqui, viu? A gente fica chateado porque a gente não está ali à toa. Está ali para dar o nosso melhor, ser campeão, tentar fazer nossa história. Por isso a gente voltou a jogar junto. A gente se uniu ali para que pudesse fazer história. Infelizmente, a gente não conseguiu. E outra questão que ele falou foi que quando ele não quiser mais jogar lá no Al Hilal, ou não voltar para a Europa, ou voltar rapidamente, ele quer encerrar a carreira do Santos. Abre aspas, cara, eu nunca deixei de ficar longe do Santos. Sempre fui um cara escancaradamente santista. Sou santista. Voltei agora porque tive a oportunidade de estar aqui. Poder ir ao jogo, às vezes, quando estava de férias por conta das viagens. E de tudo acabava não dando tempo de ir. Mas dessa vez, tive que reservar. Acho que a galera gerou uma confusão entre minha família, eu e o Santos. E não tinha cabimento, não tinha nada a ver com a história. A imprensa colocou muita notícia errada nisso tudo. Foi ruim no momento. Hoje em dia todo mundo consome esse tipo de notícia. Quando a notícia não é verdadeira, fica ruim para o nosso lado. Eu não sou o cara de ficar me justificando na internet, mas quem me conhece sabe. E voltar para o Santos, obviamente sim. Tenho essa vontade de jogar no Santos de novo. Sei que falando isso agora eu coloco uma pressão muito grande, deu um sorriso, né? Mas eu tenho vontade. Já escrevi ali quando estava indo embora. Eu vou, mas eu volto. Tenho vontade de jogar no Santos novamente. Não sei quando, mas pode ter certeza
de que eu vou voltar. Meus amigos, eu creio que ele vai voltar como dono do Santos. Eu tenho essa desconfiança que realmente Neymar e Neymar pai querem comprar o Santos, né? Tornar o Santos uma SAF e assumir o controle como o Ronaldo Fenômeno assumiu o controle da equipe do Cruzeiro. E aí, meus amigos, vocês concordam com essas palavras de Neymar? Como será essa passagem de Fernando Diniz na seleção brasileira? Foi correta realmente a desconvocação de Antony? Deixa aqui teu comentário. Meus amigos, muito obrigado por chegar até aqui no nosso vídeo. Deixa teu like, comenta aqui, se inscreve no nosso canal, o botãozinho vermelho de inscrever-se é muito importante para o nosso crescimento. Valeu, meus amigos, Deus abençoe a todos!